Irmãos, nós vamos já praticamente encerrar esse período, tá? Primeiro, vou falar a respeito desses livros que estão aqui, para que vocês não se assustem, né? Às vezes a gente quer comprar livro, e quando eu comecei a comprar, eu entrei nessa vida de comprador de livro, eu queria comprar, mas os títulos às vezes não chamam a atenção. E que tipo de livro comprar? Eu quero comprar um livro. Às vezes as pessoas falam, eu quero um livro. Tá, mas que tipo de livro você quer? Então existe, na verdade, algumas categorias de livros que nós precisamos conhecer e às vezes vai ajudar a satisfazer aquilo que você busca, né? Aquilo que você está procurando. Você está procurando um livro devocional, se você comprar um comentário bíblico e ler, você vai falar que livro chato. Ele não foi feito para isso. Se você comprar uma geladeira e tentar lavar a roupa dentro dela, você vai falar assim, que aparelho ruim. Não foi feito para isso. Então os livros também funcionam assim, eles têm as suas categorias. E eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui das categorias de livros. Eu não vou falar de todos, porque tem muitos ali, né? E nem vou mencionar as bíblias de estudo também. Mas eu vou falar de alguns apenas, só para que você entenda. E depois, se você tiver dúvida e quiser entrar para esse campo dos viciados em comprar livro, né, Felipe? Seja bem-vindo. Felipe vai providenciar a sua carteirinha. E se você quiser algum tipo de livro específico, depois pode estar pedindo ajuda, que eu terei prazer em ajudá-los, tá bom? Então eu vou falar a respeito de alguns livros. Deixa eu tirar isso daqui, que não foi um serviço muito, tá bom? Bom, talvez você procure um livro na área de apologética, por exemplo. O que é apologética? A área de defesa de fé. Você quer aprender a argumentar contra os ateus. Você quer provar que o criacionismo é bíblico. Você não tem capacidade para fazer isso ainda, mas você quer um material apologético. Existe apologética em outras áreas, por exemplo. Tem um livro ali chamado Romanismo, né, Inovações do Romanismo, falando das inovações da Igreja Católica. Foi o meu primeiro livro que eu comprei do Carlos, até, no seminário. É um livro apologético que vai trazer defesas contra o romanismo, né, a Igreja Católica Romana, contra as acusações. E existem vários livros nessa área. E eu quero apresentar apenas um aqui, que é o do professor Adalto Lourenço, tá? Gênesis 1 e 2. Ele vai aqui defender o criacionismo, né? Que é a crença que nós defendemos, que Deus que criou todas as coisas, que não há evolução, etc e tal. Então esse aqui é um livro de apologética. Se você buscar algo relacionado a esse tema ou a outros temas que diz respeito à relação de fé, você deve procurar pela categoria apologética. Aqui na parte do código de barra, não são todas as editoras que fazem isso, mas aqui está escrito categoria apologética barra criacionismo. Então é um livro de apologética e vai falar o que ele vai defender. Criacionismo, já ajuda. Apologética barra religiões comparadas. Então você já sabe que está falando de outras religiões. Isso ajudará um pouquinho na sua garimpada, né? Depois nós temos livros relacionados à história da igreja. Nós temos vários livros de história da igreja. E história da igreja é odiado por muitos, tido como chato. Mas a história da igreja é muito importante para nós. Por quê? Porque os concílios que aconteceram, os concílios ecumênicos, as confissões de fé, são dados históricos. E hoje nós podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque no passado homens gastaram tempo discutindo, quebrando o pau meses e anos para poder chegar a essa conclusão. Isso é histórico. Então menosprezar a história é praticamente cuspir no prato que comeu. Nós somos frutos dessa história. Então aqui, um livro que eu quero apresentar é do Franklin Ferreira, né? Que esse livro eu li. É um livro bem gostoso, ele traçou 32 personagens ao longo da história de maneira muito prática, tentando mostrar a questão da piedade desses homens, mais na questão prática. Então ele tratou desses homens na questão da história da igreja, na espiritualidade e teologia na história da igreja. Tem vários livros sobre a história da igreja ali também, você pode se aprofundar tranquilamente. Depois nós temos manuais de teologia. Aqui um só,
tá? Só temos um volume aqui, mas tem outros também, outros títulos, outros manuais mais volumosos, né? O pastor tem lá o do Schaefer lá, é muito grande, é para comprar só para enfeitar mesmo. Brincadeira, comprar para ler. Esse tipo de livro aqui, as pessoas, às vezes eu compro, eu tenho muitos manuais de teologia lá, tem uns 4, 5. Então, uma prateleira desse tamanho, só desse tipo de material. Aí as pessoas perguntam, mas você lê isso? Isso daqui não é um tipo de livro que você sai lendo que não um louco desesperado atrás do outro. Às vezes você não tem tempo para ler tudo isso aqui, é grosso, né? Talvez você vai comprar hoje, você vai passar 5 anos, você não vai ler tudo isso aqui. Esse livro, como é que você faz? O que serve ele? Se você conseguir ler ele, é o ideal, supimpa. Mas a gente é meio preguiçoso e a gente não vai ler. Mas ele serve como consulta. Por exemplo, você vai dar aula sobre bibliologia no próximo módulo, um de vocês que aprenderam, que serão um professor. Bom, aqui tem, você vai na parte da Bíblia, teologia sistemática, então está sistematizado por tópicos, Bíblia, Deus, Jesus, né? O homem, o pecado. Então, por isso é sistemática, é separado em sistemas, né? Dividido pelos seus tópicos. Então você vai estudar aquilo que você precisa. Você vai dar aula sobre Cristo. Você quer se aprofundar na doutrina de Cristo porque você é cristão? Você vai lá, procura aqui e vai consultando. É como se fosse vários livros dentro desse manual. Um livro falando sobre Jesus, um livro falando sobre Deus, sobre as últimas coisas. Tá bom? Então, é o manual de teologia. Isso aqui é importante ter em casa. Não só para enfeitar, tá? Mas para consultar e, se possível, ler, né? Ler. Nós temos aqui, ó, o livro de categoria Vida Cristã. Tá bom? Vida Cristã é um livro prático que vai abordar a questão da santidade. Esse que eu selecionei aqui para vocês, que estou selecionando livros alguns que eu li, né? Então, vai que alguém pergunta. É um livro bem prático no que diz respeito à santidade, prático e técnico ao mesmo tempo. É bem profundo, né? Da questão, será que eu sou santo, né, Paulo? Ele resolve esse dilema que o Paulão tem aqui. Que a grande questão é santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, é o título aqui. Nós precisamos de santidade para ver o Senhor, para ir para o céu. Sem santidade ninguém vai para o céu, certo? Mas defina para mim o que é santidade. Dependendo da igreja que você for, vai falar que a santidade é a oração, a santidade é você ler a Bíblia, a santidade é você jejuar. E a pergunta que vem logo em seguida é quanto tempo você gasta por dia fazendo isso? Se for uma pessoa muito piedosa, 3 horas por dia. Não, sobram 21 horas que ela não verá o Senhor se ela morrer. Então torce para morrer na hora que está ali. Então não resolve a questão. Então esse é um livro que vai resolver essa questão. De que maneira nós podemos nos apresentar santos diante de Deus? Essas coisas que eu citei, elas são frutos, né? Frutos de alguém que é santo. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós fazemos qualquer coisa do gênero, assim, porque nós somos santos, não para se tornar santo, tá? Então esse livro vai tratar nessa parte, categoria vida cristã. Não tem inúmeros títulos, né? Eu acho que eu peguei até outro aqui. Não sei. De vida cristã. Ficou para depois, tá bom? Tem vários ali. Então se você quer trabalhar na área vida cristã, você procura aqui o título embaixo que ajuda. Outro livro de apologética, da qual eu já falei, do Adalto Lourenço, mas tem outro aqui, Como Levar, esse aqui eu não li ainda, Como Levar os que buscam e os que duvidam a encontrar a fé. Então é uma apologética pura e simples para você pregar praticamente o evangelho, é o que parece a capa aqui. Acho que esse aqui não eu peguei não, acho que é de alguém. Outro material que nós temos disponível é materiais que servem mesmo como ferramentas para nos auxiliar em outras matérias. Esse aqui, ele nos auxilia na matéria de hermenêutica. Vocês todos aí, eu tenho certeza, assistiram os 17 vídeos, fizeram os exercícios, mandaram as respostas para mim. Eu corrigi todos, tá? Já mandei a nota por e-mail para vocês. É um material que auxilia naquilo que você está estudando. Por exemplo, nós estamos estudando bibliologia, então há materiais e ferramentas que auxiliarão você nessa área.
Então, são outros livros que são ferramentas que vão ajudar em outras áreas. Então, a hermenêutica, ela também vai fazer parte do nosso curso. Então, uma hora ou outra você vai precisar de um livro desse ou de outros livros do gênero. Tá? Outro livro, outra categoria são os comentários bíblicos. Isso aqui, geralmente também as pessoas quando olham a livraria lá, a estante de livro em casa, você lê tudo isso aqui? Não, isso aqui não, isso aqui é comentário. Comentário você usa quando? Quando você tem dúvida relacionada ao texto, você vai lá, 1 Coríntios 14, né, sobre os dons espirituais lá, do capítulo 12 diante, você tem dúvida, né? Você vai consultar. Então o ideal é você ter vários comentários. Né? É como se fosse, os comentários é como se eles fossem sinópticos. Vocês já aprenderam, né? Que é o que mesmo? Ninguém aprendeu. Precisa ser lido em conjunto. Então você precisa, quanto mais comentário bíblico você tiver, é melhor. Tá bom? E o que você faz? Você vai ler quando você vai pregar um sermão. Você vai abrir o culto, você quer citar um texto aqui, você tem dúvidas, você quer trazer uma explicação para isso, você vai aqui aprender a interpretação que foi dada aqui pelos grandes homens. Às vezes também para checar a sua interpretação. Você está crendo em algumas coisas que ninguém creu. Você leu 835 livros, ninguém está pensando igual a você, mas chapa, alguma coisa está errado. E não é com os outros, não. Então também serve para isso. E é um livro que é para consulta. Né? De ler é um livro um pouco chato. Eu comprei de Romanos muito tempo atrás, vou ler. Nossa, não consegui. Depois comprei de Gálatas, falei, vou ler. Não consegui. Agora já estou terminando o livro de Gálatas, porque à medida que eu estou pregando, eu estou lendo. Né? Então estou terminando de ler. Então geralmente é um livro para consulta. Não impede você de ler também, sem ser consulta. Isso aqui acho que é o único que tem lá. Isso aqui é um atlas bíblico, né? Provavelmente nós vamos aprender geografia bíblica em algum momento, né? Da história. E atlas bíblicos, eu gosto muito dessa área aqui, né? Até eu tenho um método de fazer você memorizar um mapa de Israel, desenhando em alguns quadradinhos. Eu aprendi isso daqui com um vídeo no YouTube, eu não esqueci mais. Depois, se vocês quiserem aprender, também é interessante. Muitas pessoas não gostam disso aqui, né? Quem que tem atlas bíblico? Só o Paulão, o Bruno. Quem aqui olha os atlas bíblicos que tem atrás da Bíblia? Só olhou, né? Papel a cor. A gente... Então, às vezes é para consultar, por exemplo, Jesus estava em tal lugar e foi para não sei que lugar. E se você olhar no mapa que tem escala, você tem mais ou menos a ideia de que Jesus andou pra caramba, viu? Às vezes parece que não, mas andou pra caramba. Então a questão de conhecer a geografia de Israel, ela é interessante também. E o que nós temos também que ter é esses livros. Esse aqui eu tenho de Mateus e de João, dessa série aqui, do J.C. Riley. Eu tenho Mateus e João. O de Mateus eu não li ainda. Não, li algum pouquinho, na época do Voxer, no Mateus. E o de João eu li até que bastante dele. Uma leitura muito gostosa. Para quem eu recomendei aqui, acho que alguns compraram. Se leu, pode confirmar que é uma leitura muito gostosa. Ele é um livro de categoria comentário bíblico / devocional. 2 em 1. Então ele serve tanto para você tirar sua dúvida do capítulo, ele faz um comentário e também traz um devocional. Ele mata 2 coisas com uma paulada só, 2 animais com uma paulada só. Muito bom. J.C. Riley já está morto faz muito tempo, mas gente boa. Depois, outro também que morreu, Spurgeon, né? Aqui tem o volume 2 da leitura diária dele, aquele devocional que você pode fazer com a sua esposa antes de uma refeição, ler um trecho antes de dormir. Então são devocionais que você pode ajudar vocês a crescer espiritualmente. São alguns tipos de livros só, tá? Outro aqui, o pastor está lendo ele, da categoria evangelismo / família, porque tem evangelismo / incrédulo, evangelismo / família. Como evangelizar a sua família? Esse eu não li ainda, mas o pastor está lendo, está falando que é muito legal, está gostando, estou quase comprando. Ou estou esperando ganhar de alguém. E isso daqui é mais para quem quer trabalhar com exegese e se aprofundar um pouco mais
na questão da interpretação partindo dos textos originais que não são originais, que são cópias, né? Então é um texto que vai ajudar hebraico e aramaico do Antigo Testamento. Tem do Novo, tem outras ferramentas também, mas já é um pouco mais aprofundado e bem técnico mesmo isso daqui. Só para homens. Ah, aqui, tô coceiro aqui. Tem outros materiais do gênero também, tá bom? Isso aqui, logo vocês vão querer comprar algo do gênero. Isso daqui é doutrina, tá? Doutrina barra teologia. Então ele vai falar de doutrina barra algo relacionado com a teologia. Vai falar dos atributos de Deus, e especificamente da sua soberania. Esse é aquele livro que nós não podemos, como diz o Jonas, passar dessa vida sem ler. Tá bom? Um livro muito, muito bom e importante a leitura desse livro aqui. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: panorama do Antigo Testamento, módulo 2. Isso aqui todo mundo que participar do próximo encontro vai adquirir também. A nossa próxima aula será baseado nesse livro aqui. E nós vamos já, de antemão, distribuir para que vocês leiam, né? Tem meios para ler, só que a gente precisa... Esse aqui é 2 meses, tá? A gente não vai num encontro só terminar ele, nem vai ser nós, né? Que vai dar aula aqui. Vamos, professor?